Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, ó. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênçãos às entidades do tempo para falar hoje sobre a revolução que mais cortou cabeças na história. Estamos falando da Revolução Francesa, vamos finalizar hoje a Idade Moderna e começarmos nesse momento a nossa idade, a Idade Contemporânea. Professor, se a Revolução Francesa não foi a primeira revolução iluminista, por que a gente não conta a contemporaneidade a partir da Revolução Americana? Porque o que acontece na França é muito diferente do que acontecia nos Estados Unidos naquele momento. Não era a grande potência Estados Unidos, eram 13 colônias na América que fizeram uma independência de uma luta revolucionária que vai influenciar o processo de independência da América Latina como um todo. Mas o que acontece na França reverbera para a Europa, para os países colonizadores, para os países metropolitanos e vai reverberar até os dias de hoje. Para você ter uma ideia, em 2011, na Primavera Árabe, os estudantes da Praça Tariq, no Egito, levantavam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento forjado nesse momento da Revolução Francesa. Então você pensa, os egípcios, cara, em pleno século XXI, estão reivindicando os mesmos direitos que os franceses conseguiram no século XVIII. Então é uma revolução verdadeiramente internacional, uma revolução que ela é a grande vitrine do mundo inteiro e nunca mais o mundo vai ser o mesmo depois da Revolução Francesa. E segundo, que a Revolução Francesa, isso eu não vou te falar hoje, mas ela é a primeira grande revolução social da história. Esses caras eles vão criar a lei de reforma agrária, eles vão combater a fome com a lei do preço máximo, eles vão abolir a escravidão, eles vão fazer o voto universal, vai ser declarado o direito da mulher cidadã. Então é um movimento muito mais amplo, que chega a camada muito mais pobre, diferente dos Estados Unidos da América. Por isso que a Revolução Francesa é a mãe de todas as revoluções. E tudo isso passa graças à incompetência e à falta de habilidade política desse cara chamado Luís XVI. Luís XVI é um Bourbon de uma longa linhagem de 200 anos de reis absolutistas que estão levando a França direto para o precipício, quando Luís XIV vai construir o palácio mais luxuoso do mundo, consumindo uma enormidade de dinheiro dos cofres franceses. Seu filho Luís XV coloca a França em 3 guerras, a Guerra de Sucessão da Espanha, a Guerra Civil Austríaca e a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, que eu te contei semana passada, e perdeu. Perdeu a Índia, perdeu as Antilhas, perdeu o Canadá e entrega um país já em ampla decadência para o seu filho, na verdade era sobrinho, Luís XVI. Luís é o filho mais velho de 3 irmãos homens, os 3 vão governar a França em momentos diferentes, mas o herdeiro é ele. E o Luís, desde criança, ele sempre desenvolveu uma característica pessoal que sempre foi muito diferente dos outros irmãos, mas sobretudo é uma característica muito difícil para quem está sendo preparado para um chefe de Estado. Luís XVI, ele era muito tímido, ele tinha fobia social, ele odiava falar em público. E por isso ele acaba criando hábitos que para o povo
é um tanto quanto esquisito. Ele passava horas escondido nos quartos, ele ficava horas no palácio, no teto do Palácio de Versalhes, para não ter contato com gente. Na adolescência, quando todo garoto quer aprender a cavalgar, a lutar de espada, a caçar, ele aprendeu a mexer em engrenagens, em fechaduras, em relógios, e acabou criando uma oficina para ele, dentro do Palácio de Versalhes, para um ofício extremamente solitário, que deixava ele protegido do resto do mundo, enfurnado naquele pequeno universo que ele cria para si mesmo. Para piorar a história, casaram Luís com Maria Antonieta, uma princesa austríaca de um país que sempre foi inimigo da França, uma rainha estrangeira que já chega no país com todos os receios da população mais pobre. Maria chega escoltada por 100 oficiais de cavalaria, é recebida por uma legião de damas de companhia, arrancam sua roupa e colocam ela roupas francesas, com joias francesas, e assim Maria Antonieta, com 15 anos, chega deslumbrada ao Palácio de Versalhes. Maria, cara, por talvez ter chegado tão nova, ela não tenha aprendido ou desenvolvido a malandragem daquelas rainhas mais cascudas, que para agradar o povo, mal chegou, vai em Paris visitar o orfanato, vai no Notre Dame, reza a missa de domingo, dá tchauzinho pro povo, distribui comida, faz alguma coisa para ganhar o amor do povo. Mas como o Palácio de Versalhes fica a 14 quilômetros de Paris, e Maria Antonieta, ela mergulha nesse mundo de ostentação, de ornamentação, ela acaba se deslumbrando com aquilo e ela descobriu que o cartão de crédito de Versalhes não tinha limite e ela vai gastar sem pena. Meu irmão, chegou um ano de 1779 que Maria Antonieta juntou 423 vestidos em um ano. Renan, quantos dias tem um ano? 365. Ou seja, mais de um vestido por dia. Ela não repetiu nenhum vestido no ano inteiro. Joias, festas, banquetes. Ela reclamava muito com a mãe é a imperatriz da Áustria, a poderosíssima Catarina, que Versalhes tinha ritual para tudo. Ritual para acordar, ritual para dormir, ritual para dormir, ritual para tudo. E que aquilo era muito enfadonho. Então ela acabava organizando grandes bailes, jogatinas, festas, para driblar essas cerimônias chatas, seculares. E aí nesses bailes, ela acabava se apresentando em rituais de moda cada vez mais exóticos, com chapéu, com plumas imensas, e aí colocava ornamentações dessas plumas com pano, com lenço, com joias, com penteados que às vezes tinham 1 metro e meio, em forma de castelo, em forma de palácio, em forma de navio. Então o que para ela era uma tendência de moda, para o povo era uma obscenidade, sabe qual é? Ela representava aquilo tudo que tinha de errado com a corte, com a nobreza, e ela vai acabar se transformando no alvo principal do ódio do chamado Terceiro Estado. Já vou falar sobre isso, mas coloca. Toda vez que eu me referi a Terceiro Estado, eu estou falando sobre o povo e a burguesia. E o pior, nos 3 anos de casamento com Luís, o maior compromisso dela como uma rainha, ela não tinha cumprido ainda. Não tinha gerado herdeiros para a França. E aí você sabe que nessa cultura machista, a culpa é sempre da mulher. A mãe, Catarina, está preocupada e escreve todo dia o que está acontecendo. As cartas das duas virou um livro, tá? Um livro que tem, inclusive, muito maneiro de se ler, porque é fofoquinha histórica. E aí chega uma hora que ela fala para a mãe, mãe, o apetite de Luís é maior por bolo do que por sexo. Aí a mãe responde, minha filha, se uma jovem tão bela quanto você não faz esse homem funcionar, nada mais fará. Ou seja, a galera escrachando Luís. Nada era pior do que as pichações da galera. Ó, vou contar uma, é pesada, é suja, não tem palavrão, mas é machista pra cacete. Picharam no muro de Versalhes a seguinte frase, parabéns, Luís, por ser o único chaveiro a não encontrar o buraco da fechadura. Olha isso, cara, o nível da parada. O rei tava, assim, em desgraça, sabe qual é? E aí chega um momento, cara, ela já com 19 anos, ela abre o jogo pra mãe, fala, mãe, não tem como eu engravidar porque eu tô virgem. Aí a mãe fala, o quê? Como assim, minha filha? Ela falou, o Luís não consumou o casamento. Fechou a cortininha e ele deitou pro lado e dormiu. O que parece uma brincadeira, né? O que parece uma fofoquinha, vira um problema de Estado, cara. Por quê? Um casamento não consumado é um casamento que pode ser anulado.
Quem garante a imperatriz da Áustria que Luís não está negociando o casamento com uma outra princesa? Uma aliança militar com um outro país? Se ligaram no que eu estou dizendo? E aí a Catarina chama o seu filho mais velho, já lembra desse nome, porque ele vai ser o imperador da Áustria durante a Revolução, chamado Leopoldo. Fala, meu filho, você vai lá em Versalhes conversar com seu cunhado. Ele fala, pô, mãe, eu vou em missão diplomática? Ela é. Ele, pô, já não era sem tempo, mãe. Poxa, eu sou o futuro imperador. Eu tenho que começar a viajar representando os interesses da nação. Me diga, qual é a missão diplomática? Você vai falar com teu cunhado para pegar tua irmã. Porra, qual é, mãe? É sério, filho, é isso mesmo. Tua filha sua irmã é virgem e teu cunhado não fez nada e ele tem que consumar esse casamento. É você que vai convencer. Porra, mãe, obrigado. Maneiro. Pô, essa é a missão diplomática que eu tenho que cumprir? É. E aí Leopoldo viaja para Paris, fala, pô, Luís, vamos conversar? Chegou lá, falou, Luís, pô, minha mãe tá sabendo de tudo, Maria Antonieta confessou sua virgindade, você não consumou o casamento, irmão, o que tá acontecendo? Pode falar para mim. O Luís olhou e falou assim, o problema é que eu me casei com o irmão errado. Mentira, tô zoando. A galera sempre cai nessa. O cara tinha um problema ridículo, gente. O cara tinha fimose, um excesso de pele no pênis, que deixava a ereção muito dolorosa. Aí, pra ele não ficar excitado, ele não chegava perto da esposa. Olha que maluco idiota. Ele criou um problema internacional por um medo de uma cirurgia que dura minutos, cara. Os judeus, no nascimento, puxou a pelinha, puf, cortou, acabou. Aí o cara fica até 20 anos sem ato sexual, sem consumar o casamento, gera um problema, vira chacota histórica, que eu tô contando essa história depois de centenas de anos, por medo. Aí o cunhado fala, meu irmão, tem que operar, cara. E aí quando operou, voa lá, nasceram logo 3 crianças. A mais velha, o Luizinho, que é o herdeiro, e essa menina, coitada, ela vai morrer de 2 anos de idade, por um acidente da criadagem que vai deixar a Maria Antonieta bastante triste por um bom tempo. E aí, com 25 anos, chegou o momento mais importante da vida de um príncipe, de uma princesa, que é a coroação. 3 horas de cerimônia, os jornais acusando que o que foi gasto em 3 horas de cerimônia dava para alimentar 150 mil famílias francesas por um ano. E quando a coroa é colocada na cabeça de Luís, ele diz uma frase que é completamente desanimadora, né? Ele fala, proteja-nos, Senhor, pois somos jovens demais para reinar. Pô, se tu tá com uma filha morrendo de fome em casa, tu fala, ferrou. É esse o rei que vai salvar o país? Não, não vai ser esse rei. A verdade é que o Palácio de Versalhes e todo esse luxo, isso aqui é um mármore raríssimo, um dos mais caros do planeta, isso aqui tudo é folheado a ouro. Isso aqui é o Salão dos Espelhos, e o espelho, na época, era um dos ornamentos mais caros. Isso aqui tudo é pintura renascentista. Esse é um estilo que nasce do chamado rococó. Sabe qual é? Isso aqui é o teatro da Maria Antonieta. Ela mandou fazer para ela. Coisa humilde, né? Tablado só, nada demais. Jornal, teatro, jardim. Olha isso aqui. Isso aqui é a floresta de Versalhes. E aqui, a parte da frente, 5.000 pessoas comiam, dormiam, festejavam sem pagar absolutamente nada. Então é o século do iluminismo, né, cara? Voltaire, Rousseau, são os caras que estão denunciando o que está acontecendo. Isso aqui é uma charge da época. Um camponês com muita dificuldade segurando uma enxada, em cima um padre, primeiro estado, o clero, e um nobre, segundo estado, a nobreza. Em cima do terceiro estado, que é a classe que tudo produz e nada consome. Porque tudo é consumido por essas duas classes que não pagam impostos. Então o iluminismo está denunciando o que está acontecendo. É formado em Paris as chamadas sociedades de pensamento. São reuniões desses estudantes do iluminismo que estão começando a contestar o absolutismo. Contestando o que eles chamam de antigo regime. Olha, isso é inaceitável. O país está quebrado e essa galera continua vivendo numa mordomia danada. E parece que nesse período, cara, é como se até a natureza tivesse furiosa com os franceses, punindo a França com o inverno mais rigoroso dos últimos 200 anos. Entenda o seguinte, galera, a base alimentar do francês naquela época era o pão. Um francês comia, em média, por dia, 1 quilo de pão. Mano, 1 quilo de pão é um leandrinho de pão, filho. É pão pra cacete.
Então, assim, quer medir a temperatura de Paris? Vai na padaria. Se o preço do pão estiver alto, tu vai ter problema. Em 1787, houve uma grande convulsão social em Belleville, um bairro pobre de Paris, que a galera enforcou 12 padeiros, acusando os caras de esconder pão. Eles não estavam escondendo pão, estavam guardando para casa. E aí isso gera conflito, policiamento, cara. A situação é terrível. E aí aquilo que a sociologia diz, né, cara? Todas as abordagens sociais são válidas, assim, mas o sistema nervoso social é a economia. Se a economia vai bem, tá tranquilo. Se a economia vai mal, tudo vai mal. E a França, como eu falei com vocês, ela estava em pré de falência. Primeiro pelas grandes guerras, pelos grandes gastos, por um atraso comercial muito grande. Se vocês lembrarem, eu falei semana passada no Iluminismo, que a escola, semana retrasada, que a escola econômica francesa é a fisiocracia. E a fisiocracia, ela é um investimento quase total em agricultura, é o chamado capitalismo agrário. Então a França entra no século XVIII como se estivesse no século XVI, atrasada somente com produção agrícola, com muita fazenda e com pouca indústria. Então um inverno rigoroso, uma mudança climática como essa, afeta diretamente aquilo que é o mais lucrativo da França, que é a produção primária. Se ligaram? Mais o Palácio de Versalhes e mais as guerras, sendo que essa aqui foi a mais estúpida de todas, que eu te contei semana passada. Luís XVI gasta um dinheiro que ele não tinha para construir uma esquadra, ajudar os Estados Unidos a fazer a sua independência, e o que ele ganhou disso? Nada. Ganhou orgulho do Tratado de Independência ser assinado em Paris. Então, a independência dos Estados Unidos, ela é oficialmente em 83, beleza? Em 89, a Revolução Francesa. Por quê? É a América que vai levar a França à bancarrota. E aí deixa eu te falar uma coisa. A gente fala dos gastos do palácio e tal. O Palácio de Versalhes, ele consumia em média do PIB da França algo entre 3 a 5%, beleza? Caraca, professor, isso é inaceitável, é inaceitável. É claro, o palácio é uma casa. Independente do tamanho dele, uma única casa de um país não pode consumir 5% do PIB, pô. Agora, vocês não são bobos, cara. 5% quebra o país? Não, pô. Sobra o quê? 95% do PIB ainda. O maior problema da França chama-se dívida externa. Há bancos suíços e bancos holandeses e até mesmo a bancos ingleses. Então, galera, quando a França recolhia seu PIB, 70% era para pagar dívida externa. Aí o Palácio de Versalhes, com aqueles 3%, vira um peso enorme, vira um peso gigantesco. A França, ela trabalha de 20% a 25% do que resta do PIB. Então a situação, galera, é completamente insustentável. Em 87, Luís vai nomear um ministro das Finanças, o que seria o nosso ministro da Fazenda, chamado Alexander Calonne. E o Calonne sabe que o que vai resolver o problema da França é dinheiro. Ele pode pegar emprestado? Não tem mais como. Ele pode aumentar os impostos sobre o terceiro estado? Também não tem mais como. Então a única solução óbvia é cobrar imposto sobre quem? O primeiro e o segundo estado. E é por isso que ele convoca a Assembleia, olha o nomezinho pomposo, dos notáveis. Se ligou? Quem são os notáveis? Representantes do primeiro e do segundo estado. Então, é uma reuniãozinha da galera High Society. Se ligou? Bom, vamos lá começar a falar sobre a pré-revolução. Por favor. Caiu um pelo de gato aqui, mané. Que nojo. Tirei. Quando Luís XVI, pá, fala, declara aberta a Assembleia dos Notáveis. O tribuno olha e fala com a palavra o ministro Alexander Calonne. Calonne sobe na tribuna e diz: excelentíssimos deputados representantes do primeiro e do segundo estado, venho até vós lhe fazer um pedido em tom de súplica para que os senhores, não de maneira vitalícia, mas por um tempo determinado de apenas 10 anos, paguem vossos impostos. Somente os senhores, pagando seus tributos, teremos alguma chance de tirar a França do atoleiro financeiro que ela se encontra. É o que eu lhes imploro
por favor, paguem os tributos. Terceiro estado, como? O tribuno olhou. Com a palavra, o bispo de Paris. O bispo vai à tribuna. Caro ministro Calone, creio dizer em nome de todos os deputados aqui presentes os meus mais profundos agradecimentos ao que tem feito ao nosso país. Mas compreenda, Calone, o que estás a nos pedir não é um pedido de Estado. O que estás a nos pedir é para ir contra a vontade de Deus. Pois foi Deus que disse que no nascimento existem aqueles que nasceram para rezar, o primeiro estado, aqueles que nasceram para a guerra, o segundo estado, e lá fora, ministro, aqueles que nasceram para trabalhar e pagar os impostos, o terceiro estado. Por isso, contra Deus, infelizmente, não podemos ir. Tenha um bom dia. O que ele falou? Não pagar nada, ô mané. Quem tinha que fazer alguma coisa nesse momento? Luiz, pô. O que o avô dele fez, lembra? Eu, o Estado. O Estado sou eu, pô. Era hora dele falar isso. Ô, para. Olha só, eu não tô pedindo, não. Eu tô mandando. Ou vocês vão pagar os seus impostos, ou eu vou fechar a igreja, vou confiscar a propriedade, vou tirar título de nobreza. Tem que pagar. Mas não. Luiz não fez nada. Sabe o que ele fez? Demitiu o ministro. Demitiu o Calone, coitado. Então, o que vai mudar nos próximos 2 anos? Absolutamente nada. Aí, em 89, em junho de 89, a situação estava completamente desesperadora. Ele nomeia um cara chamado Jacques Necker, um homem que defendia a cobrança do primeiro e do segundo estado. Se ligou? Só que assim, se coloca no lugar desse cara. O Necker, ele sabe que o seu antecessor foi tentar cobrar e foi demitido. Certo? Então, o que ele pode fazer? Ele começou a estudar a Constituição. E aí ele viu que era possível convocar uma assembleia com representantes dos 3 estados. Ele falou, é isso aí. Eu estou precisando de apoio, irmão. Porque numa reuniãozinha dessa eu não vou ter apoio de ninguém. E aí ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Aí não é uma assembleia de 400 deputados, aí é uma assembleia de 1.200 deputados. Aí o negócio é pesadão. Aí o caldeirão, meu irmão, vai ficar quente. O primeiro e o segundo estado, eles estavam tranquilos. Pô, professor, o terceiro estado em peso lá, tão tranquilo. Sabe por quê? Não importa a quantidade de deputados. A votação era por estamento. O que significa? Que o primeiro e o segundo estado sempre vão votar juntos. E o resultado vai ser sempre o mesmo, 2-1. Então não importa o que fosse debatido. O sistema de votação garantiria ao primeiro e segundo estado o predomínio da vontade política. Mas naquele dia, meu irmão, a coisa não estava boa para eles. Luiz bateu o cetro de ouro, pá! Eu declaro aberta a 27ª Assembleia dos Estados Gerais. O homem levantou a mão. O tribuno olhou assim. Seu nome, senhor? Maximilien Robespierre. Sua profissão? Advogado. A tribuna, por favor, Robespierre. Robespierre chegou, ajeitou e falou assim: nós, deputados representantes do terceiro estado, não pedimos, mas exigimos que antes de que qualquer deliberação seja feita nesta casa, primeiramente, seja feita uma alteração no sistema de votação. Aí, meu irmão, o bispo de Paris levantou. Como ousa, Robespierre? Queres mudar a lei? Robespierre, eu tenho a palavra, tribuno. Por favor, bispo, a palavra com o doutor Robespierre. Nós exigimos que o voto seja por citoyen, por cidadão, por cabeça, e nada diferente disso. E aí, meu irmão, porrada comeu, e um xingando o outro, aquela bagunça. Olha a malandragem do Robespierre. Malandragem não. Tem seu ponto. Se cada deputado tivesse um voto contabilizado, pode juntar os dois, primeiro e segundo estado, que não dá o terceiro sozinho. Sendo que eles ainda tiram um pouquinho de voto do baixo clero, um pouquinho de voto de uma nobreza burguesada. Então a possibilidade deles aprovarem o que eles queriam era muito grande. Mano, acabou junho, começou julho e nada de tomarem decisão nenhuma. A situação estava quente. E aí depois da quarta reunião, o bispo de Paris chegou para o duque da Aquitânia, primo do rei, e falou assim: Duque, eu acho que hoje seria uma ótima noite para jantarmos em Paris. Concordo plenamente, bispo. Vamos em minha carruagem? Com licença. E foram jantar com o rei.
banquetezão rolando, tu tá comendo. O bispo chega e fala assim, majestade, posso lhe falar francamente? Nunca me falou de maneira diferente? Fale, bispo. Se me vale o conselho, senhor, feche a Assembleia dos Estados Gerais. Mas como pode, bispo? Nada foi decidido. Nenhuma deliberação foi tomada. Majestade, não percebe? A cada dia que passa, os jornais, os panfletos, transformam homenzinhos como Robespierre, iluministas como Danton, em heróis da sociedade, homens que defendem o fim da sagrada aliança entre a igreja e o Estado. É isso que deseja a majestade? Claro que não, bispo. Então feche a Assembleia. Aí o Duque, primo, escute o que o nobre bispo está dizendo. Nós não podemos permitir que esses iluministas tomem o nosso poder. Eles defendem a igualdade civil. Você se considera igual a eles, Luiz? Claro que não, primo. Então feche a Assembleia. E foi o momento que Luiz olhou e afirmou, mas senhores, o povo não tem pão. E Maria Antonieta interrompe dizendo, se não tem pão, que comam os brioches. E todos riram ali. Ah, professor, pô, mas não era bolo. Ah, professor, mas essa frase não é mentira. Não. Gente, a gente nunca vai saber. Talvez tenha sido mentira, sim. Mas esse tipo de frase era falada todo dia. Esse deboche, essa arrogância, esse distanciamento com o povo era normal entre eles. E aí esses banquetes, essa galera não percebe que o cara que está servindo o vinho dele tem uma mãe morrendo de fome em Paris. O soldadinho que está aqui ao lado dele tem irmãos desempregados em Paris. E a galera se fartando e rindo. Então é claro que envolve toda uma questão social de uma rainha estrangeira, de ser uma mulher, de ser uma sociedade patriarcal e de fazer dela o grande alvo. É claro que isso tudo faz sentido. Mas não duvidem que Maria Antonieta, sim, poderia ter dito algo assim. Se ligaram? E o rei, bobo, como sempre foi, escuta o bispo e fecha a Assembleia dos Estados Gerais. Repararam quantos deputados tem no terceiro estado? 600, filho. Aí foram 2 guardinhas. Chegaram lá na porta da Assembleia, juntou a galera, todo mundo, qual foi? Vai abrir a porta não? Não sei o que lá, estou esperando fazer um comunicado. Quando juntou os 600, em nome de Luís XVI, rei da França, rei de Navarra, rei dos primeiros homens, blá, 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 está decretado o fechamento da Assembleia dos Estados Gerais. Danton falou, como é que é? A Assembleia está fechada, senhor. A reunião de hoje, não, deputado, definitivamente. Robespierre, o rei nos trai mais uma vez? Eu lhe disse, Danton, em algum momento Luís faria isso. Permitiremos? Claro que não, Robespierre. Abre a porta, rapaz. Senhor deputado, por favor, se afaste. Abre a porta, rapaz. Senhor deputado, meu irmão. Abriram os portões. 500 deputados correndo. E aí o rei mandou colocar umas correntes na porta dessa Assembleia. E todo mundo lá, mas meu irmão não abria. Alguém arromba uma porta lateral. E aí a galera invade aquela porta. E entram, já vou voltar no slide, tá? Nessa quadra aqui, que era uma quadra de jogo de pela, estão vendo? Uma espécie de tênis que a nobreza jogava. E aí todo mundo aglomerado, aquela coisa, aquela confusão. Robespierre sobe numa cadeira e levanta a mão direita. Exatamente como está aqui na estátua, beleza? E aí todo mundo entendeu que aquele momento era um momento de solenidade. E foi todo mundo, Robespierre quer falar, E aí todo mundo foi levantando a mão e ele disse, façamos aqui, senhores, um juramento que não sairemos desta casa enquanto uma nova Constituição for jurada ao nosso país. Eu declaro aberta a Assembleia Nacional Constituinte. Liberté, liberté, igualité, igualité, fraternité, fraternité. Viva la France, viva la France. E esse é o famoso juramento do jogo de pela. Quando o soldado chegou em Paris e explicou para o rei o que estava acontecendo, Luís ainda perguntou assim, mas o que é isso, uma revolta? Aí o soldado falou, não, majestade, é uma revolução. E para muitas pessoas e historiadores, esse é o início da revolução e poderia ter sido mesmo. É uma desobediência ao rei, eles estão fazendo uma nova Constituição, mas a coisa mal começou. Deixa eu dar um gole aqui, Renan.
Rapidinho. Valeu. Bom, vamos lembrar da história do Brasil rapidinho? Lembra que eu te contei que os latifundiários brasileiros fizeram um projeto de Constituição chamado Constituição da Mandioca? Quando Dom Pedro olhou, o que ele fez? Falou, fecha a Assembleia. Dom Pedro demorou meia hora para fechar a Assembleia. E aí os deputados ficaram lá, à noite da agonia, e depois foi fechada a Assembleia, ele fez a Constituição de 24, outorgada a poder moderador. Era para Luiz ter feito o mesmo, mas não. Indeciso, inseguro, não sabia o que fazer. Esse juramento foi no 7 de julho. Luiz só resolveu mandar fechar a Assembleia no dia 14, uma semana depois. Então o que aconteceu? A notícia se espalhou. E os franceses ficaram orgulhosos dos deputados. Todos os parisienses diziam, os deputados vão fazer uma nova Constituição, agora os nobres vão pagar imposto, agora a gente vai ter liberdade de imprensa, agora a gente vai conseguir arrecadar mais dinheiro para o Estado, agora a gente vai parar de passar fome. Então, cara, até as pessoas mais humildes levavam marmita para os deputados, levavam vinho para os deputados, porque eles viraram os heróis do povo. E quem deixou isso acontecer foi Luiz. Então, quando no dia 14 de julho ele manda fechar a Assembleia, aí ele não compreendia mesmo o tamanho da força popular que aquilo ia considerar. Porque os parisienses viram. Eles viram os soldados saindo do quartel às 7 da manhã. Todo mundo, qual foi? Porque vocês estão indo pra onde? Aí sempre tem alguém, qual é, primo? Tá indo pra onde? Pra Versalhes. O que tu acha que vai acontecer? Vai fechar a Assembleia, irmão. Aí os caras, caraca, o rei vai fechar a Assembleia. Aí, ô Pierre, tu viu que ele vai fechar o... Não tá de sacanagem, tô te falando, meu irmão. Caraca, meu irmão, o MAP, vem cá, meu irmão. O rei vai fechar a Assembleia, vai fechar a Assembleia, vai fechar a Assembleia. E aí, 7 da manhã tinha 500 pessoas. 11 da manhã tinha 50 mil parisienses. Aquela massa, meu irmão, no centro de Paris. E o que vamos fazer? Não podemos permitir o fechamento da Assembleia. Defenderemos os deputados até a morte. Até a morte. E aquela coisa, meu irmão. E aí, Jeremi, sobe no poste e diz, animai-vos, parisiense. Está por chegar o dia feliz de nossa liberdade. O dia em que seremos todos iguais. O dia em que seremos todos irmãos. As armas, cidadãos, as armas. Onde estão as armas, Jeremias? Pro arsenal! E aí, meu irmão, 50 mil pessoas, com pau, pedra, enxada, vão em direção ao arsenal que não tinha soldado. Porque os caras tinham saído para pegar as ordens do rei. Tinha 2 guardas na porta, imagina, tá aqui o Jean e o Pierre. Daqui a pouco eles estão aqui. Tá escutando isso, Jean? Eu tô escutando, Pierre. Daqui a pouco ele vem virando, 1, 2, 3 mil, 10 mil, as crianças na frente, vai morrer, mané! E aí tu faz o quê? Vai atirar? Revolução! E, meu irmão, foi invadido o arsenal. 60 mil mosquetes foram capturados, tinha mais arma do que gente, criança com fuzil na mão, só tinha um problema, não tinha pólvora. Pólvora! Precisamos de pólvora! Onde existe a pólvora? Lá em cima, Jeremias. Pra Bastilha! E aí a galera foi. A Bastilha, cara, era uma fortaleza medieval, construída no século XIII, e ela foi utilizada de várias maneiras diferentes. Mas quando Luís XIV construiu o Palácio de Versalhes, ele não queria que a masmorra ficasse no Palácio de Versalhes, por gente morrendo, sendo torturada, nada a ver. Então ele transforma a Bastilha na prisão política. Ou seja, é um instrumento maquiavélico. Se você for contra o rei, é aqui que você vai ser preso, é aqui que você vai ser torturado, é aqui que você vai ser morto. Então todo parisiense tinha algum conhecido, algum irmão, algum parente que já tinha sido preso ou morto na Bastilha. O povo odiava a Bastilha. Por isso que atacar aquele monumento não era simplesmente roubar a pólvora, era atacar o próprio braço armado do rei. E por isso que a Bastilha é o último dia da Idade Moderna. O comandante da Bastilha, o capitão Delaunay, não se intimidou não. Falou, meu irmão, eu tenho um canhão aqui,
eu vou atirar bala de canhão pra cima dessa galera, eles vão dispersar. E ele atirou, cara. Gente sendo despedaçada, braço voando, cena apocalíptica. Era pra galera ficar com medo. Não naquele dia. Aquele dia desceu na sociedade francesa um espírito revolucionário que nunca antes foi visto. E mesmo sob tiro pesado de canhão, a primeira coisa era forçar os portões da ponte. Reparem que aqui é um fosso. Eles conseguiram vencer a ponte e entraram no fosso. Agora era necessário vencer um grande portão de madeira. Botaram fogo, meu irmão. Queimaram tudo. E os caras, os soldados lá de cima, meu Deus do céu, pá! Pá! Eles vão entrar. E quando o fogo abaixou, eles entraram. Delaunay foi capturado, espancado, torturado, até o ponto que ele implorava: deixe-me morrer, deixe-me morrer. E o povo fez sua vontade. Cravaram punhais, lanças, baioneta, até que ele ficou completamente desfigurado. E um anônimo, que não é o Jeremias, que Jeremias não faz esse negócio, corta a cabeça do cara, crava em cima de uma estaca, vai na torre mais alta e levanta. Uau, meu irmão, a galera lá embaixo, em uma catarse coletiva. E o cara com uma cabeça na mão, irmão. Esse era o momento que os deputados deveriam falar: galera, dá uma segurada. A gente não está falando de liberdade, de igualdade. Pô, ficar cortando a cabeça do cara sem julgamento não é bem o que a gente deseja. Mas os deputados não falaram nada. Ficaram envaidecidos. O povo está nos defendendo. E ao não falar nada, isso vira um padrão revolucionário. Todos os guardas foram decapitados. No dia seguinte, cara, Walking Dead, tinha corpo sem cabeça amarrado no chafariz, corpo pendurado sem cabeça no poste, as damas de Paris horrorizadas com o que viram. E o mais incrível, depois de roubada a pólvora, a comida, soltos prisioneiros, por 3 dias e 3 noites, sem explosivos, usando apenas martelo, enxada e a própria mão, o povo derrubou tijolo por tijolo da Bastilha, cara, até que ela deixasse de existir por completo. Bizarro. Hoje na Bastilha é uma praça que fica em Paris. E a coluna, o nome da praça é Praça da Bastilha. Mas a coluna é uma coluna em homenagem a uma outra revolução francesa que eu vou te contar mais pra frente. As Jornadas Gloriosas de Julho. E aí você percebe que ali se transformou em um local das manifestações. Ano passado, o atual presidente Macron, ele aumentou a previdência de contribuição dos franceses para 62 anos. Meu irmão, a Paris, caraca, cara. A galera saqueou a Chanel, Louis Vuitton e quebraram a porra toda em confronto com a polícia. 2h30 da manhã, 20 mil pessoas juntaram na Bastilha e começaram a cantar: matamos, matamos, Luís XVI, Macron, Macron, chegou a sua vez. Eu ia ficar com medo, mas o Macron estava bem protegido. Bom, o fato é que a Bastilha, ela é o palco das manifestações francesas até os dias de hoje. 14 de julho, a queda da Bastilha. Em agosto, é publicado o documento mais importante da Revolução. A Assembleia, desculpa, galera, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não confundam, pelo amor de Deus, isso aqui com Declaração dos Direitos Humanos. Os direitos humanos é uma coisa que vai vir depois da Segunda Guerra Mundial com a ONU. Isso aqui, o que é uma declaração, galera? Os deputados não estão fazendo uma nova Constituição? A declaração, ela adianta os direitos que vão estar na Constituição, se ligou? E aí todos aqueles direitos iluministas são previamente estabelecidos. Igualdade jurídica, direito à propriedade privada, liberdade de expressão, tolerância religiosa. E é um documento de muito, mas muito orgulho dos franceses. Até hoje, as criancinhas aprendiam a decorar em casa. Porque na rua, os velhos falavam assim: puxou, garoto. O garoto olhava assim, artigo 3º. O garotinho tinha que falar. Então a mãe lavava a criança. Começa, Jean. Artigo 1º. Todo homem nasce livre e permanece livre. Até que... Mão esquerda. Pá! Até que gosta de coisas... Era assim, cara. A minha avó chamava Isis Longchamp. Minha avó era filha de um francês. E eu sempre falei com a minha avó: porra, avó,
essa cultura machista, né, cara? Meu pai pegou só o nome do meu avô. Aí eu perdi o nome da minha avó, imagina. Otto Longchamp Barreto, ia ser irado, né? Mas aí não, virou Otto Barreto, neto, porra. Mas aí quando eu passei pra faculdade, eu fui morar um tempo com a minha avó, que era mais fácil de ir pra faculdade. O que é maravilhoso, morar com a avó, né? E aí quando eu chegava, eu comecei a dar aula muito cedo, e aí eu contava pra minha avó das aulas, tal, não sei o quê, blá. E aí um dia eu comecei a falar da Revolução Francesa e falei da Declaração. Mano, minha avó mandou. Artigo 1º, todo homem nasce livre, permanece livre até que igual circunstância de vida. Eu falei, cacete, vó. Ela falou, eu aprendi quando criança. Porque ela estudou no colégio francês, era público o colégio, mas era no colégio francês público, que o governo francês pagava só para filhos de imigrantes franceses. E a minha avó, no Brasil, criança, teve que decorar a declaração. Então eu tenho a impressão, não tenho nenhuma certeza, que talvez até hoje ainda seja obrigatório para a criançada decorar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Como é que tá Luiz e Maria Antonieta em Versalhes? Só que ele não faz nada. Passa o mês de setembro inteiro e todo mundo tá metendo o pé de Versalhes. Ele acorda, vai tomar um café. Onde estão os Orleães? Os Orleães fizeram uma viagem de negócio, senhor. Ah, tá. Onde estão os Armagnacs? Os Armagnacs voltaram para o seu castelo, senhor, para conferir algumas exigências. Ah, tá. Maria Luiz, você não tá percebendo? Tá todo mundo fugindo, Luiz. Vamos embora, Luiz, pelo amor de Deus. A gente perdeu a capital, a gente tem filho, você tem seus irmãos, vamos embora. E Luiz falava assim, não. Um rei não abandona seu trono. Um rei que abandona seu trono comete um crime de alta traição. Só que chegou um momento que foi todo mundo embora. E o mês de setembro começou a criar em Paris a ideia de que a qualquer momento o rei vai fugir. Chegou um momento que o rei falou assim, Maria, olha só, deixa a nossa filha mais velha embora, meus irmãos e primos. Mas você, eu e o nosso filho fica. E Maria deixou a galera, mandou as joias também embora. E aí a galera em Paris, o rei vai fugir, vai fugir, não é possível. E aí o que a galera faz? Pra Versalhes! E começa. Só que não foi igual a Bastilha. A Bastilha foi 50 mil de uma vez. Ali não, foi aos poucos. 4 de agosto, 5 de agosto. Maria Antonieta todo dia abria a cortina. Olha lá, Luiz. Tem mais 10 mil pessoas, Luiz, vamos embora, pelo amor de Deus, não podemos abandonar o trono. No dia seguinte, Luiz, tem 20 mil pessoas, Luiz, não vamos abandonar o trono. E vai chegar a ter 60 mil pessoas. Imagina 60 mil pessoas na porta da tua casa. E os guardas, sai, meu irmão, desesperador. Basicamente, tem 3 opções. Ou você foge, ou você tenta negociar, ou você tenta reprimir. A única coisa que você não pode fazer é nada. E Luiz não fez nada. Ele acordava e dormia como se não tivesse 60 mil pessoas mortas de fome na porta da casa dele. Então é óbvio que vai haver uma invasão. No dia 6 de outubro, as peixeiras, mulheres de pescadores, uma milícia feminina que andava armada nas ruas de Paris e eram temidas por todo mundo, são as primeiras a entrar. Entraram, mataram os primeiros guardas na faca de peixe e invadiram o palácio. São as primeiras a pisar no palácio. Quando elas pisam, elas queriam uma única coisa. Maria Antonieta. E elas vêm como hírnias furiosas, gritando para intimidar. Maria! Eu vou beber teu sangue, Maria! E vou te falar, foi a sorte da rainha, porque ela ouviu. Ela pegou a criança, pegou o Luizinho, saiu correndo para a porta da casa do Luiz. Abre a porta, Luiz! Luiz abriu a porta, o quarto do rei, né? E ela se escondeu. As peixeiras encontraram o quarto da rainha e fizeram o quarto em pedaços. Sinistro, mano. Se ela tivesse ali, eu não sei que história eu estaria te contando aqui. O fato é que depois de 1 hora de invasão, as peixeiras aqui, todo mundo esqueceu do rei. Porque eles foram resolver um problema muito mais emergencial, que era a fome. E comeram o palácio inteiro, tá ligado? Depois de 1 hora, a galera assim, né, tipo, que delícia, maravilha. O que a gente veio fazer aqui mesmo? A gente veio pegar o rei, o rei! Aí a galera foi pro rei. E eles pegaram o rei no quarto. No quarto. Cara, eu daria muito dinheiro para viajar no tempo e ver essa cena, tá ligado? Tipo, a galera vem e O rei faz o quê? Pergunta quem é? É o povo. Porra, não tem como. O rei abre, pelo amor de Deus, não faça nada comigo, com a minha família. E a sorte dele, a galera, foi de boa. Falou, não, majestade, a gente não vai te matar, não. A gente vai escoltar vocês até Paris, porque agora vocês são prisioneiros do povo.
disseram para Maria, Maria, coloca uma toalhinha na cara da criança, que o que tem lá embaixo não é coisa para criança ver. Maria conta que quando ela desce a escada com o bebê não, que ele tinha 5 anos, mas ela olha para a mesa tinha as cabeças dos guardas e adolescentes roubaram maquiagem, estavam maquiando as cabeças. Você tá tão pálido, parece que tá mortinho, né? E as cabeças foram cravadas na lança e 60 mil parisienses levaram o rei e a rainha para Paris e prenderam eles no Palácio das Tuileries. Depois que o rei e a rainha são presos, a revolução se espalha para o resto do país. E isso é chamado de o Grande Medo. Não confundam o Grande Medo com o terror jacobino. O Grande Medo é o momento que a revolução sai da capital para virar uma revolução nacional. O terror jacobino, eu te conto na semana que vem. Valeu, galera! Fui! Assista nossas aulas a hora